Olá, irmãos, bom dia. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez na nossa reunião. De certa forma, as reuniões online têm suprido a necessidade de nós estarmos, né? Sinto com saudade os momentos que nós passávamos na nossa escola bíblica dominical. Mas graças a Deus nós temos irmãos que estão à frente desse ministério e temos tido a oportunidade de ouvir o estudo da palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos ter a oportunidade de nós estarmos ouvindo mais um estudo. Que Deus possa abençoá-lo neste momento, abençoar você que está aí nos ouvindo. E neste momento nós vamos estar fazendo uma oração pelo irmão que trará o estudo nessa manhã para nós. E logo após a minha oração, nós vamos ter um louvor ou 2 louvores, né? E assim o nosso irmão estará com a liberdade. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez com o privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, pelo irmão que será o responsável do Senhor nessa manhã, será o porta-voz do Senhor para anunciar esse estudo, que ele venha a ser usado e que nós que vamos estar ouvindo possamos aprender, estar com os nossos corações abertos, receptivos para ouvir a Tua palavra. Abençoe, ó Pai, os louvores também que serão entoados nessa manhã. É assim que nós entregamos tudo em Tuas mãos. É assim que nós oramos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Seja no lugar que
feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Essa é a história desse amor sem par. Não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quando meus olhos fecharem pra grande viagem, eu vou pra Jesus, eu vou pra Jesus. Quando você me procurar, não mais me encontrar, eu fui pra Jesus, eu fui pra Jesus. Quando seus olhos chorarem de saudade, eu fui pra Jesus. Vivo esta vida esperando pelo dia de ter com Cristo morar. Sim, morar junto a Jesus. Quando seus olhos fecharem pra grande viagem, será que você irá pra Jesus? Irá pra Jesus. Pois o Senhor padeceu lá na cruz só para lhe salvar. Peça a Deus o perdão de seus erros e receba Jesus. Sim, a Jesus, o Salvador, o
Mais uma vez, bom dia. Continuando mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 12. No último encontro nós falamos sobre a entrada triunfal, a importância disso, o que isso fala para nós. O que eu quero fazer agora é continuar um pouco no Evangelho de João, no capítulo 12, e nós vamos considerar uma coisa que acaba sendo praticamente, de certa forma, uma curiosidade. Eu não havia refletido, havia percebido isso sim, mas não havia tomado tempo para refletir isso daqui. Vamos lá, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Nós vamos parar a leitura aqui. Certo? O que acontece? Curiosidade. No trecho anterior, nós falamos da multidão que veio seguindo o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos da multidão que colheu ramos e enfeitava o caminho do Senhor Jesus com ramos. Falamos da multidão que clamava: Hosana, salva agora. Falamos da declaração que eles fizeram: bendito é o que vem em nome do Senhor, que é rei em Israel. Isso tudo nós consideramos semana passada. Como eu disse na última vez, essa era uma festa importante para os judeus. Era uma festa que foi descrita, foi comandada, foi ordenada lá nos escritos de Moisés, no Pentateuco. Era parte das leis festivas da nação de Israel. Eles comemoravam, naquela ocasião, a libertação da escravidão do Egito. Agora, como era costume, multidões iam a Jerusalém para tomar conta disso, para participar dessas festividades. Multidões tomavam conta das ruas de Jerusalém ali para celebrar, para adorar, para oferecer sacrifício. E nós lemos aqui que entre eles estavam alguns gregos. A curiosidade que me vem é que uma celebração típica judaica tinha na sua multidão alguns gregos. Tá, nós lemos nas escrituras de prosélitos, pessoas de outras nações, pessoas que vinham e mudavam para Israel. E no Velho Testamento fala: se tiver um estrangeiro entre vocês e relata sobre eles. Aqui nós temos uns gregos. Não sabemos se eram prosélitos, se eles haviam aderido à religião judaica. Não sabíamos se eram turistas. Aqui no Brasil, nas nossas festas, carnaval, por exemplo, vem muita gente de outros países para apreciar, muitos turistas. Não sabemos se eram turistas. Não sabemos se eram simplesmente pessoas curiosas que estavam ali. Nós só sabemos que dentro da multidão, em meio àquela multidão, havia alguns gregos. E o interessante é que esses gregos chegam e se dirigem a Filipe. Filipe, que nós conhecemos lá no capítulo 2, dos que foram chamados, dos primeiros que encontraram com Jesus. Filipe, que apresentou a André, seu irmão. Filipe,
que nós naquela ocasião descrevemos como uma pessoa de não tinha muita influência, muito trâmite entre os discípulos. Pedro era o desbocado, Pedro era o que falava, Pedro era o apressado. Filipe, ele vai ter a sua utilidade, nós vamos ler mais sobre o trabalho de Filipe quando chegamos em Atos lá com o eunuco. Mas aqui ele ainda era meio que sem expressão. E esses gregos voltam-se para Filipe e dizem: senhores, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Foi a declaração que eles fizeram, foi o pedido que eles fizeram. Como Filipe ficou quem sabe, meio surpreendido com esse pedido, sem saber, quem sabe, o que fazer, foi atrás de André e contou para André. E aí ele e André juntos foram ao Senhor Jesus Cristo. Agora nota uma coisa: em nenhum outro momento deste relato ou em toda a Escritura nós lemos sobre esses gregos. Eles entraram em cena, fizeram essa declaração: queremos ver Jesus, e puf, sumiram. Não se encontram mais no relato. Se Jesus tivesse seguido Filipe e André até lá, ele não teria encontrado com eles, porque eles haviam desaparecido, sumiram do relato. Mas o Senhor Jesus faz uma declaração interessantíssima. Ele diz: é chegada a hora. Interessante que até nessa altura da vida de Jesus Cristo, nós lemos, quando ele fala sobre a hora, nós lemos ele falar: não é chegada a hora. Lembra lá no casamento em Caná de Galileia? Quando Maria volta-se para ele e fala: acabou o vinho. Ele vira para ela e fala: não é chegada a minha hora. Não é chegado o momento. Mas aqui ele diz: é chegado a hora. É chegada a hora de Deus, do Filho ser glorificado. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. De ser apresentado o Filho do Homem. Do homem fazer aquela ação pela qual ele veio. É chegada a hora do Filho do Homem ser apresentado ao mundo. E aqui encerra-se o ministério exclusivo de Jesus Cristo para com o povo de Israel. Lembra? João capítulo 1, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ele havia enfrentado esses 3 anos e tanto do ministério dele na face da terra. Ele havia andado por ali, ele havia sido criticado, ele havia sido recusado, ele havia sido abandonado, procuraram tirar a sua vida, vieram para se aproveitar dele. Depois da multiplicação dos pães, ele falou: vocês vieram aqui, não foi porque vocês creram em mim, vocês vieram aqui para encher a barriga. Ele havia andado esse tempo todo dessa forma. E agora estava o momento dele ser reconhecido. Então ele abandona, ele deixa de lado o ministério exclusivo ao povo de Israel. E agora ele vai se voltar para o mundo. Vamos ler mais um pouquinho do relato que nós temos aqui no Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora
se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Aqui nós temos ele dizendo, ele começa a dar o seu último ensinamento ali, antes dele se voltar para o ministério exclusivo aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos, que vai acontecer nos próximos capítulos. Eles vão para o cenáculo, eles vão celebrar a ceia, a Páscoa, ele vai instituir a ceia e tudo mais. Isso com os seus discípulos, exclusivo, um ministério para aquele casulozinho, preparando eles para o que viria depois. Agora ele está dando um último ensinamento, ele está conclamando o povo, ele está dizendo, se alguém me serve, siga-me. E aí onde eu estiver, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Mas ele fala agora, está angustiada a minha alma. Por quê? Por quê? Porque ele sabia o que estava pela frente. Não os momentos deliciosos com os seus 12 discípulos. Ele sabia o que estava pela frente, dali uns dias. Ele sabia, certa vez pregando o evangelho aqui, eu mencionei que a coisa mais nojenta para Deus é o pecado. E, consequentemente, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, para ele também seria a coisa mais asquerosa, mais nojenta. E ele sabia que iria ser pendurado numa cruz, e isso não o amedrontava. Ele sabia que antes disso ele seria açoitado, e isso não o amedrontava. Ele sabia que ele seria interrogado, e isso não o amedrontava. Mas ele sabia que naquele momento ele seria feito pecado em nosso lugar. E isto é o que angustiava. E isso que o deixava angustiado. Porque ele seria totalmente coberto, lambuzado com a coisa que para ele era mais nojenta, o pecado. Para ser feito o pecado no meu lugar, no teu lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi feito pecado no nosso lugar. E ele sabia que estava. Ele falou, agora minha alma está angustiada. E a angústia que ele sentia não era pelo sofrimento físico que estava diante dele. Era porque ele seria feito pecado no nosso lugar. Que ele seria feito pecado, ele seria colocado no nosso lugar. Se você continuar lendo esse trecho que nós estávamos lendo, chegando até o versículo 43, você vai ver que ele lança a mão de profecia para falar a seu respeito. Ele lança a mão, versículo 36. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos tornais filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, o Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. Ele está agora ele lança a mão da profecia, por exemplo, como nós lemos aqui de Isaías, para esclarecer ou para indicar o que estava acontecendo. Por que ele estava angustiado? Por que eles não compreendiam? Aquele povo que anteriormente nós vimos, clamou, salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei em Israel, o seu coração era duro feito uma pedra. Eles não compreenderam. Eles não creram. E ele falou, olha, enquanto vocês estão na luz, vocês acreditam na luz. Vocês creem na luz. Mas ele se retirou deles. E ele disse,
E nós vemos que, embora ele tenha feito tantos sinais, eles não creram. Eles não creram nele. Sabe, isso é chato para uma pessoa como o Senhor Jesus Cristo. Ter que enfrentar uma situação assim, ter passado sua vida toda, seus 3 anos e meio de ministério, pregando, ensinando, curando, alimentando, orientando, e depois ter uma declaração dessa. Eles não creram. Por quê? Porque, como disse Isaías, eles foram cegados. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam, por mim, curados. Essa é a situação. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Apesar dele pregar, dele fazer os sinais, os milagres diante do povo, o povo não creu. Nós lemos aqui que muitos das autoridades religiosas até creram, até acreditavam no que ele falava, mas eles não se expunham para não caírem no ridículo, eles não se expunham para não ser agredidos e expulsos das sinagogas, dos lugares de atividades religiosas. Eles estavam mais felizes em ser contemplados pelos homens, em ser elogiados pelos homens. Eles estavam mais felizes em ser reconhecidos pelos homens do que ser reconhecidos por Deus. Eles davam mais valor à glória dos homens do que à glória de Deus. Se eles agiam dessa forma, o que eles ensinavam o povo? Porque nós vemos que muitas autoridades, e aqui quando fala de autoridades, não está falando, entendo eu que não está falando de prefeito, governador, vereador, deputado. Não. Para mim, aqui ele está falando das autoridades religiosas, aqueles que governavam, quem sabe membros do Sinédrio, membros como José de Arimateia. E ele fala que eles creram, mas não confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque queriam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Minha pergunta final: e você? E você? Você quer a glória dos homens? Ou você quer a glória de Deus? O que é mais importante para você? Certa vez, conversando com um rapaz que estava enfrentando um dilema muito grande na vida dele. Na verdade, era um rapaz que havia se afastado de Deus e das coisas de Deus. E eu, sendo categórico com ele, falei: quem que você quer que te aplauda? O aplauso de quem que você quer ganhar? Se você quer o aplauso do diabo, o que você precisa fazer? Você precisa fazer algum curso? Você precisa ir a algum lugar? Você precisa conhecer alguma pessoa? O que você precisa fazer? Se é esse o teu intento, corra atrás. Será que é Deus que você quer? É de Deus que você quer ganhar um aplauso? Se for de Deus, o que você precisa fazer? Você precisa fazer algum curso? Precisa ir a algum lugar? Precisa conhecer alguma pessoa? O que você precisa fazer?
Se é Deus que você quer que te aplauda, então corra atrás para buscar as coisas que agradam a Deus e viver de uma forma que sirva a Deus. E aí Ele vai te aplaudir. Esses homens riem no alto dos homens. Por isso, apesar de crerem, não confessaram. E você? Quem você quer que esteja te aplaudindo? Amém. Certamente, a palavra de Deus ela tem chegado aos nossos corações. E nós pedimos, e nossa oração, nosso desejo é que ela encontre guarida nos nossos corações. Nós vamos neste momento estar encerrando com mais uma oração e logo após a nossa oração de encerramento, nós vamos estar ouvindo mais um louvor. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que tem chegado aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, ó Pai, porque nós vemos como que ela pode produzir frutos em nossas vidas. Ó Pai, faça com que nós que ouvimos a Tua palavra neste momento, possamos entendê-la. Que o Teu Santo Espírito venha ser conosco, a ponto de nós entendermos e vermos a necessidade de colocar a Tua palavra em prática. Abençoe, Pai, o Teu servo que esteve à frente desse ensino nesta manhã. Abençoe também os irmãos que estiveram na dirigência e também nos louvores, ó Pai. É assim que nós oramos, não em nosso nome, porque nada nós somos, mas em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Minha esperança, Jesus, asseguras, dando-me forças na luta feroz. Firme em Teu braço eu alcanço as alturas, onde consigo escutar Tua voz. Com Tua paz, com Teu poder, dá-me conforto e graça. Todos os dias em meu viver, Tua vontade se faça. Triste procuro refúgio ao Teu lado, volta minha paz, o sossego me vem. Quando na terra me achar desprezado, eu pensarei nessa pátria de além. Com Tua paz, com Teu poder, dá-me conforto e graça. Todos os dias em meu viver, Tua vontade se faça. Quando cercar-me da morte a tristeza,